Bom, gente, eu tô de volta agora para a gente falar sobre a LDB em si. Como eu falei anteriormente, agora eu vou explicar a definição, a sua importância, né, relacionada à educação. Então, a primeira pergunta que surge até mesmo aí no material de vocês, que agora eu me encontro na página 2, diz: o que é a LDB, ou seja, o que é a Lei de Diretrizes e Bases? Ela é a lei que regulamenta, né, a legislação relacionada ao sistema educacional, seja ele público ou privado. Então, carga horária, dias letivos, o currículo, tudo isso é regulamentado pela LDB. E como eu já falei, a vigente é a 9394/96, justamente porque ela foi promulgada em dezembro de 96. A Lei de Diretrizes e Bases, ela também é conhecida como a Lei Darcy Ribeiro, né, que foi um educador e um político de grande influência, vamos dizer que ele foi aí o precursor da LDB. Então, por isso que ela ou é chamada de LDB, né, ou a Lei Darcy Ribeiro, tá? Ela é composta por 92 artigos que versam sobre os mais diversos temas da educação brasileira, desde a educação infantil até o ensino superior. Mas, como eu falei anteriormente também, a gente não vai se ater ao ensino superior justamente por conta da nossa formação. Então, a gente vai falar realmente aí da questão da educação básica, tá? E aí ele começa a dizer como que a LDB trata a educação, né? Ela, além de definir e regularizar a organização da educação brasileira com base nos princípios que estão presentes lá na nossa Constituição, que é o vídeo anterior, né, que a gente já falou. E aí começa também com a seguinte introdução: a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, é a mais importante da lei brasileira que se refere à educação. Tá? E essa lei foi aprovada em dezembro de 96 com o número 9394 de 96, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, como eu já falei anteriormente. Principais características da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, vamos lá. Estabelece que todo cidadão brasileiro tem o direito ao acesso gratuito ao ensino fundamental, que hoje são 9 anos de estudo, né? Isso eu já tinha falado quando a gente iniciou falando sobre a questão do próprio acesso, né, do direito da educação a todos, e isso inclui os brasileiros, porque a Constituição Federativa do Brasil é do nosso país, então por isso que diz a todo brasileiro, tá? Aponta que esse direito seja gradativamente levado também ao ensino médio, determina a função do governo federal, dos estados, dos municípios, no que gere a questão da gestão na área de educação, estabelece as obrigações das instituições de ensino, seja ela escola, faculdade e universidades, determina a carga horária mínima de cada nível de ensino, apresenta as diretrizes curriculares básicas e, além de apontar funções e obrigações tanto do corpo docente quanto diretório da escola, ok? E aí diz assim, 1996, a Lei 9394, Diretrizes e Bases, também conhecida como Darcy Ribeiro. Número 1, o artigo 4º, tá? Número 1 diz assim: educação básica obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17 anos. E o que compreende isso, né? Tanto a questão da educação infantil, né? Que aí a gente vai subdividir até o ensino médio. Então, o que é considerado como educação infantil? As creches, que vão de 0 a 3 anos, a pré-escola, que é de 4 a 5, depois vem todo o ensino fundamental, que geralmente a gente classifica em Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e o Fundamental 2 do 6º ao 9º, e, né, logo depois o ensino médio.
Eu só não citei a questão da idade, né? No ensino fundamental compreende a idade de 6 a 14 anos e no ensino médio de 15 a 17 anos. Né? E quando é o ensino técnico ainda entra aí a questão do estágio. No artigo 6º diz o seguinte: é dever dos pais ou responsáveis a matrícula na educação infantil a partir dos 4 anos, desde que seja completado e até dia 31 de março daquele ano vigente da matrícula, ok? No 6º, no parágrafo 2, reforça isso, ou seja, a gente entende que a educação é para todos, é dever do Estado, porém também da família. Então, cabe à família, né, matricular a criança na escola hoje a partir dos 4 anos de idade, né? Se isso não acontecer, inclusive a escola pode acionar o conselho tutelar, assim como relacionado a faltas também, né, quando há um número exorbitante de faltas sem justificativa, né, a gente, enquanto escola, pode também estar acionando o conselho tutelar para que essa família seja chamada à responsabilidade, né, porque o Estado faz a sua parte, porém, todavia, a família também precisa fazer a parte dela. No 3, fala sobre a importância do ensino para iniciativa privada. Aí lá no artigo 7 diz o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada atendida às seguintes condições. Número 1, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, ou seja, tem uma determinada liberdade, porém é necessário que se cumpra, né, o que se regulamenta a lei. Então, por exemplo, dias letivos, tanto para a escola pública quanto para a privada, é necessário, né, que sejam cumpridos 200 dias letivos. Assim como hoje a BNCC traz também a obrigatoriedade dos campos de experiência, de unidades temáticas. Então, a escola pública ou privada, ela precisa também estar regulamentada nesses preceitos. Lá no 2 ele fala sobre a autorização em funcionamento e avaliações de qualidade pelo poder público, né? Toda a escola precisa ter aí o seu alvará de funcionamento. No 3º, no 3, melhor dizendo, fala sobre a capacidade de autofinanciamento, ressalvado previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Essa criança precisam essa escola precisa realmente ter condições de se manter financeiramente falando, porque no poder público é diferente, eles recebem um apoio, né, do Fundef, do BNDES, diferente das escolas privadas que precisam ter realmente os seus mantenedores, né? Lá no artigo 7º vai dizer o seguinte: ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou da aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhes atribuir, a critério da instituição e sem custos, para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5 da Constituição Federal. Então, o que isso quer dizer, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que é mais fácil de ser entendido. Vamos supor que o aluno seja adventista, né? Os adventistas, eles guardam o sábado, ou seja, no sábado, até o entardecer, eles não desenvolvem nenhum tipo de atividade. Então, vamos supor que a escola tenha proposto para aquele sábado uma atividade, seja ela qual for, uma prova, né, um simulado. Esse indivíduo que tem, por sua crença e seus preceitos, guardar o sábado, ele precisa ter a sua falta justificada e cabe à instituição remarcar um dia para que isso possa acontecer, né, e não venha prejudicar esse aluno. E o melhor, sem ônus também, porque geralmente quando se falta uma prova, um simulado, alguma coisa nesse sentido, costuma-se cobrar uma segunda chamada, alguma coisa nesse sentido, né? Mas para essas pessoas que têm as suas religiões aí, elas são
abonadas, tá? Eu falei aí da questão do adventista, que fica mais claro para a gente entender isso, tá? Mas existem outras religiões também, que por outros motivos também guardam aí a sexta-feira, né? Ou então tem que vestir o branco, e aí naquele momento a criança, né, não pode colocar o uniforme da escola. Então tudo isso a gente precisa respeitar, até porque a gente sabe que o Estado é laico, né? E aí, dando continuidade ao artigo 7, vai dizer o seguinte: no primeiro, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. No segundo, fala que pode ser uma das opções a serem dadas para esse aluno. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. No parágrafo 1º diz: a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares, que a gente conhece, que são os PCNs, e o plano de aula do dia, da ausência do aluno, tá? Por esses motivos de cunho religiosos. No parágrafo 2º diz: o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização no registro de frequência. Então, quando isso acontece, a gente pode abonar a falta desse aluno, tá? O que geralmente a gente não faz quando é uma demanda pessoal, né? O aluno comunica, mas a gente precisa colocar a falta ali, né, e colocar uma observação no nosso diário, mas nesse caso aqui é abonada a falta do aluno, tá? A gente bota geralmente FJ, que é uma falta justificada. E essa questão da falta, ela é muito importante, tá? Eu não vou me estender aqui, mas existem vários casos dos quais eu já até dividi até com a própria equipe do Ação, sobre a nossa responsabilidade daquele aluno estar presente, né? Ou melhor, da gente colocar a presença para um aluno que muitas das vezes não está presente. A gente pode responder, inclusive, a inquérito, né, policial. No parágrafo 4º diz assim: o disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, ao que se refere ao artigo 83 desta lei. Tá? Então, assim, o colégio militar ele não vai seguir essa mesma ordem, ok? No 4º vai falar da organização da educação nacional. Aí no artigo 8 vai dizer o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então vamos lá. No parágrafo 1º diz: caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Já no parágrafo 2º fala sobre os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da lei. Então, as escolas, elas possuem as suas liberdades, apesar de ter algumas orientações dos parâmetros curriculares, da própria LDB, né? Ela tem a sua forma de se organizar, né? De como ela trabalha com relação à equipe docente, se ela coloca o plano de... o plano que chama plano de carreira para os professores, né? Como vai funcionar as suas aulas de turno, contraturno, sala de recursos, enfim. Cada escola tem a sua maneira, a sua liberdade, porém isso tudo precisa estar registrado no que a gente chama de regulamento interno. Toda escola precisa ter aí o seu PPP, que é o projeto político pedagógico, assim como também o seu regimento interno, para que a gente, né, que é público, vamos assim dizer, a gente possa ter acesso e ver se aquela escola atende às nossas perspectivas. No 5º fala sobre a incumbência dos estabelecimentos de ensino. Lá no artigo 12 vai falar: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e dos sistemas de ensino, terão a incumbência de... A primeira incumbência é elaborar e executar a sua proposta pedagógica, né? Que é justamente o PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola.
Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Isso fica bem claro pra gente, né? Administrar o seu pessoal é a equipe da escola, né? E seus recursos materiais e financeiros também. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas estabelecidas. Esse ano que atipicamente a gente está em pandemia, então provavelmente essa questão dos dias e da carga horária letiva vai ser revista, né? Mas a gente sabe que em geral são 200 dias letivos. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, quando a gente fala velar, é cuidar, né, é acompanhar, é dar o devido suporte para que esse plano de trabalho tenha êxito. No quinto fala, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então é importante que nesse projeto político-pedagógico esteja inserido, que eu sempre exijo muito das escolas, que é o regime de promoção. Como aquela escola estabelece para os alunos que têm as suas limitações, as suas dificuldades, o baixo rendimento escolar, como que a escola promove, né, essa aprendizagem, essa seguridade com relação ao rendimento. No sexto vai falar sobre articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então é justamente quando a gente faz esse processo democrático, de ouvir realmente as famílias, as suas necessidades e a comunidade a qual a escola está inserida, né? Fazendo ali o seu papel, né? Que é de educar, de conscientizar, de transformar a comunidade a qual essa escola está inserida. No sétimo fala, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Isso é importante, mas é importante também que a família procure, quando necessário, a escola. Eu já fui diretora de escola durante muitos anos, enfim, coordenadora, e quando chamava os pais à escola, né, de certa forma, justamente para comunicar questão de frequência, de rendimento, para minha surpresa, as famílias me questionavam por que eu nunca fui chamada antes. E eu perguntava, né, para a família, por que vocês nunca procuraram a escola antes? Então, a gente precisa entender também, compreender o nosso papel enquanto família e o papel enquanto escola, né? Que as coisas a gente sabe bem, a gente não está aqui para discutir isso, mas que os papéis estão aí invertidos, tá? Então é necessário que a gente tenha consciência também do nosso papel. E já para finalizar aí, eu agora fui para a página 4, mas é só um trechinho, tá? Que diz o seguinte, no oitavo: notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, tá? Isso foi até mudado, atualizado, era 25%, agora é 30%. No nono diz, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o que a gente conhece aí como bullying, no âmbito das escolas, tá? O 10º fala sobre estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. E o último fala promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas. Então, cabe à escola não só assumir o seu papel enquanto transmitir os conhecimentos pedagógicos, mas também conscientizar essa comunidade, esse público que frequenta, né, de assuntos que são provenientes do próprio meio, né? Então, infelizmente, às vezes a gente depara muito com menores delinquentes, né, famílias desestruturadas, e que aí provavelmente, né, essas crianças busquem aí um refúgio relacionado a drogas. Hoje a gente trabalha muito essa questão da orientação sexual também, então a escola precisa estar muito atenta com relação a isso, e a LDB nos dá aí toda essa base e orientação, tá bom? Então eu vou estar parando por aqui, até porque o vídeo já está chegando aí a quase 20 minutos, e eu espero que vocês participem, deixem suas dúvidas e seus comentários lá, tá? Beijo, beijo, até o próximo.